Olá, amigos, é sempre um prazer estar com vocês novamente. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje do momento evolutivo que nós estamos vivendo e dos acontecimentos que nos envolvem no momento evolutivo atual, que é o grande momento do vestibular cósmico ao qual todos nós estamos submetidos, que é o momento de juízo final, de transição planetária, em que todos os nossos valores, as nossas conquistas, nossos aprendizados, nossas virtudes adquiridas estão sendo avaliados. Tudo que nós adquirimos ao longo dos últimos milênios está sendo avaliado neste momento de transição planetária. Então, é muito importante que se faça uma reflexão sobre tudo isso e verifique, cada um de nós possa verificar nossas condutas, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de sentir, que cada um reflita o que faz da própria vida e com a própria vida. Evidentemente que todos nós temos anseios, inquietações, desejos, sonhos, pretensão, presunção, enfim, tudo aquilo que compõe a natureza humana está em nós e vibra em nós. Mas, como dizia o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, muita coisa do que nós fazemos, praticamos, não nos convém. Há práticas alimentares, por exemplo, que prejudicam nossa saúde. Há práticas, excessos no trabalho, na conduta do dia a dia, no trânsito, que podem ser fatais na nossa vida, podem nos prejudicar muito e até serem fatais. Há condutas, falas, discursos, palavras, atitudes afrontosas, arrogantes, atrevidas, agressivas, que tanto nos prejudicam quanto podem ser fatais para todos nós ou fatais para aqueles que possam estar junto de nós. Porque nós somos movidos não só por forças conscientes, somos movidos também por forças inconscientes, que são oriundas das personalidades de passado, que muitas vezes têm ódio arquivado no seu psiquismo, desejo de vingança, fortes conteúdos de agressividade, de orgulho, de arrogância, de impulsividade. Muitas vezes, espíritos podem se utilizar disso, impulsionando, deflagrando, trazendo isso para a nossa consciência, com o fito de nos perder. Então, cabe a nós, sempre, nos mantermos em vigilância, buscar o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, a nossa paz e os pensamentos positivos. E tem um outro aspecto que é muito importante, que todos tenhamos noção, que são os momentos evolutivos propícios à deflagração por parte dos condutores dos destinos humanos de determinados resgates kármicos ou determinadas mudanças na configuração do planeta, na configuração de uma região, numa mudança de clima, né, na transformação de uma humanidade, de um agrupamento, ou de uma transformação de uma família ou de uma pessoa. Nós estamos vivendo isso no mundo no momento. Todos sabemos o que está acontecendo com a pandemia do coronavírus. O coronavírus surgiu na China e em muito pouco tempo se espalhou pelo mundo todo, inclusive lá nas tribos indígenas. Ora, as notícias que nos chegam são essas. Tem duas possibilidades aí. Ou é verdadeiro isto, ou não é verdade. Se não é verdade, há um interesse mesquinho e oculto, um interesse menos digno, um interesse inferior, um movimento inferior por trás disso, espalhando
notícias falsas para terrorizar as pessoas e a humanidade com o fito de algum tipo de lucro e, consequentemente, de prejuízo para aqueles que se deixam manipular. Nós, no caso, a grande maioria da humanidade. Todos sabemos o que ocorreu em virtude da necessidade de quarentena. Quantas empresas deixaram de existir, quantos empregos perdidos, que futuramente, e já está ocorrendo, esse futuro já chegou, né? Teremos consequências bastante drásticas em função de tudo isso. Também, por outro lado, são momentos propícios para que a humanidade se revele quem ela é de verdade. Cada pessoa se revele quem ele é de verdade, o que ele traz ocultado em si mesmo. Então nós vimos nesse momento grande quantidade de pessoas consideradas importantes, eleitas às vezes por todos nós, por muitos de nós, que se aproveitaram desse momento para rechear seus bolsos, espoliando os recursos públicos que são nossos, porque aquilo que é público não existe dinheiro público, existe o dinheiro do contribuinte. Então, quantos que se aproveitaram desse momento para rechear as suas contas bancárias, fizeram fortunas, né, para ele, para sua família, né, se aproveitando das misérias humanas, de notícias falsas, de manipulações falsas, atendendo à sua conveniência. Outros se aproveitaram, então, desses aproveitadores, porque por trás dos aproveitadores tem os outros que também eles seguem os passos e funcionam como seus apoiadores, lhe dão cobertura na vanguarda e na retaguarda. Uns abrem o caminho e outros que vão atrás vão acobertando seus passos. Então são outros tantos aproveitadores que se revelam nesses momentos. Por outro lado, se revelam também aqueles que trabalham em benefício da humanidade e que se empenham em manter o equilíbrio, a harmonia e o benefício, o cuidado com as pessoas, o cuidado com a sua vida, com a sua saúde. Muitas vezes são os honestos, os corretos, os justos são confundidos, porque normalmente eles não usam as fortes armas que os corruptos, os perversos usam, que são treinados nisso, em enganar, em iludir, e não hesitam em jogar as suas responsabilidades ou a responsabilidade dos seus erros nos outros. Falam dos outros aquilo que eles são. Todos sabemos disso, que são armas de defesas de quem age de forma inadequada. Agora, pode ser também que em tudo isso haja um propósito da divindade. Nós estamos vivendo o período do juízo final, e no juízo final haveria separação do joio e do trigo. Esse fenômeno do coronavírus fez com que joio e trigo se separassem claramente. Toda a corrupção, a malandragem, a maldade, a espoliação, os espoliadores ficaram de um lado e se tornaram visíveis. De forma inesperada, muitas pessoas tidas como honestas, corretas, idôneas, íntegras, se revelaram exatamente ao contrário. Em compensação, outras também se revelaram e consolidaram a sua posição de pessoas íntegras, corretas e honestas. Ora, então a divindade, aproveitando ou promovendo esse fenômeno, ou aproveitando o acontecimento, se foi uma malandragem humana, a divindade aproveita para separar o joio do trigo. Se foi uma ação divina, era uma ação de separação, de seleção, visando também depois o encaminhamento dessas criaturas para outros planetas, outras instâncias, onde poderão viver com toda a intensidade seus anseios, suas inquietações, junto a outros iguais, mas não terão mais a oportunidade de estar juntos, de caminhar junto com aquelas pessoas que buscam o equilíbrio, a harmonia, a paz, a correção, a seriedade, a idoneidade, a honestidade.
não poderão estar mais junto com criaturas fraternas e virtuosas, porque se eles escolheram essa condição de corruptos, insensíveis, maldosos e cruéis, né, indiferentes ao sofrimento alheio, aproveitadores, então serão encaminhados para outros planetas mais primitivos, onde poderão exercitar essas tendências uns com os outros, como ocorreu na época das cruzadas no nosso planeta, em que espíritos com a mesma índole foram colocados em dois grupos, um do lado muçulmano e outro do lado cristãos. E logo em seguida eles começaram a brigar, a disputar e se mataram aos milhares, se destruíram, se prejudicaram aos milhares. Então, da mesma forma vai acontecer agora. É o momento de seleção do joio sendo separado do trigo e cada um sendo colocado no seu devido lugar. E a promessa do Cristo é que os justos herdariam a terra. Por outro lado, se a ideia era da espiritualidade era desencarnar um grupo de pessoas por alguma razão, seja porque estavam selecionados e precisavam ser afastados da Terra nesse determinado momento, ou porque estavam têm de ser preparados para um exílio, por exemplo, eles têm que desencarnar e ser levados ao mundo espiritual, e uma determinada quantidade de pessoas desencarna naquele momento através de um deflagrador qualquer. O coronavírus, aparentemente, apareceu na Terra inteira num determinado momento. Ora, ele possivelmente já estivesse aí. O que ocorreu foi um momento psicológico adequado para as pessoas se sintonizarem com ele, se infestarem e vir ao desencarne. Ou ao contrário, esse desencarne, não ao contrário, ou então esse desencarne era um necessário momento da preparação desses espíritos que devem deixar a Terra agora, se preparar no mundo espiritual para o retorno logo em seguida, para a formação da nova humanidade, da humanidade mais idônea, mais correta, mais saudável, mais íntegra e também mais feliz. Um ponto que é importante se considerar: todos sabemos que o processo evolutivo é lento e gradual. Não há um salto, tudo não ocorre de um instante. Não há uma explosão e tudo se transforma. É uma transformação lenta e gradual. Na medida em que vão sendo retirados da Terra espíritos maus e enviados para outras dimensões cósmicas, também são retirados daqui espíritos bons para se prepararem para retornar em seguida, para construir ou reconstruir ou auxiliar nessa faxina, nessa limpeza que está ocorrendo no planeta. Nós não temos condição de saber quem são uns ou quem são outros, porque só a justiça divina pode avaliar o que vibra na alma de cada criatura. Muitas vezes criaturas que aparentam ser muito más, na realidade não são, e outras que aparentam ser muito boas, muito corretas, esconde a sua corrupção, a sua maldade debaixo do manto da chamada pele de cordeiro. O lobo ocultado na pele de cordeiro. E muitas vezes o cordeiro também, para poder se defender, se apresenta como um lobo. Então o conteúdo interno, a qualidade de cada um, a natureza íntima de cada um, só Deus sabe. Mas de qualquer maneira, sem dúvida nenhuma, nesse momento foi mostrado que todos somos iguais, ricos ou pobres, brancos ou pretos, amarelos ou vermelhos, né? Independente de cada um de nós, da nossa condição financeira, aparência, idade, qualquer um está sujeito a ser retirado do planeta nesse momento, através do desencarne pelo coronavírus. Então nos igualou a todos, porque não é agora, não que
os recursos financeiros não sejam extremamente importantes para prevenir, para dar assistência, para alimentar, para equilibrar. O recurso financeiro é uma criação divina, é uma bênção divina nas mãos de todos nós. Cabe a cada um aprender a lidar adequadamente com isso. Mas não vai ser o recurso financeiro que vai impedir de desencarnar aquele que tiver de desencarnar. E também não vai ser o recurso financeiro que salvará aquele que tiver de ser salvo. O recurso financeiro é para dar a devida assistência, o devido tratamento. Agora, quem tiver que desencarnar, desencarnará, independente do tratamento que receba. Ou então ele nem vai receber tratamento porque alguém vai sonegar o tratamento. Alguém vai roubar, espoliar aqueles recursos que deveriam servir para o seu tratamento e ele não vai ser tratado e vai desencarnar por falta desse tratamento. Isso também faz parte do seu processo de aprendizagem. Então, se isso representou um momento psicológico adequado, como já ocorreu em outros tempos, nas grandes pestes, nas explosões de vulcões que destruíram cidades inteiras, nos tsunamis, nos terremotos, enfim, como nas grandes guerras, são momentos psicológicos adequados para um desencarne massivo e para a transformação de humanidades, para a reflexão da humanidade, porque a vida é eterna. E o fato de nós estarmos encarnados ou desencarnados muitas vezes não nos muda uma vírgula, nem percebemos que desencarnamos, continuamos iguaizinhos, com os mesmos interesses, com os mesmos gostos, com as mesmas procuras, os mesmos desejos, as mesmas inquietações, os mesmos hábitos, as mesmas crenças. Então, a vida é uma, continua, vem de algum lugar da criação divina e continua pelos milênios, pela eternidade afora. Agora, os estágios evolutivos, as encarnações, essas são limitadas. Em cada lugar que você habita, você está fazendo um estágio naquele lugar. No momento, por exemplo, agora estou estagiando aqui nesta paisagem que vocês podem observar, os pinheiros, as árvores, e eu não sei se está sendo gravado, o voo dos pássaros, o canto dos pássaros, o mugido dos animais, e outros sons que enriquecem a natureza e funcionam também como harmonizadores e sinalizadores da presença dos animais que nos são tão úteis, são tão amigos e tanto nos auxiliam. Então, são momentos que devemos aproveitar para uma reflexão, para uma análise mais profunda, mais ampla da nossa realidade, da nossa caminhada. O que é importante em nossa vida, de verdade? O que é importante? Importantes são os nossos afetos, a nossa condução de vida mais reta possível, mais equilibrada possível, a nossa saúde, a nossa harmonia, a nossa convivência, o nosso trabalho, mas tudo dentro do equilíbrio, da harmonia, da paz, do respeito ao semelhante, do fazer aos outros o que queremos para nós, do perdoar 70 vezes, 7 vezes, para não ficarmos guardando ou acumulando energias negativas, dos bons propósitos, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos e da confiança no amparo divino, da confiança no futuro. Estejamos aqui ou ali ou lá, onde nós estivermos, poderemos estar bem. Se for da vontade divina que nós retornemos ao mundo espiritual, nós retornaremos e continuaremos fazendo, atendendo os nossos propósitos e buscando a construção da nossa harmonia, do nosso conhecimento, do nosso equilíbrio e da nossa felicidade. Se for do propósito divino que nós permaneçamos aqui por um longo tempo ainda, também continuaremos agindo da mesma forma, treinando a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa compreensão e fazendo o possível para construirmos um caminho de harmonia, de equilíbrio, de fraternidade, de cooperação e espalhando
toda a nossa experiência, nosso conhecimento, compartilhando e distribuindo para todos aqueles que desejarem fazer parte disso, que desejarem compartilhar também, que desejarem usufruir daquilo que já foi experimentado por nós e dos caminhos que nos trouxeram a experiência e que podem ser trilhados por outros. Então, nosso muito obrigado pelo carinho de todos, pela confiança, pela aceitação da nossa proposta de trabalho, e que Jesus nos ampare e abençoe a todos. E vamos apreciar esse céu azul, essa natureza maravilhosa, esse sol que brilha à nossa frente, essa luz que nos ilumina, como verdadeira fonte de saúde, de harmonia, de equilíbrio e das bênçãos divinas à disposição de todos nós. Um grande abraço.